E aí, pessoal, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos fazer algo um pouco diferente e deixar de lado todas aquelas especulações fantasiosas sobre alienígenas ou tecnologias perdidas, tá? Em vez disso, vamos aplicar o filtro mais rigoroso e implacável de todas, a Grande Pirâmide de Gizé, a matemática pura e a física. Nós vamos explorar a fundo a viabilidade matemática de como a engenharia da Idade do Bronze tornou algo que parece tão impossível em uma realidade sustentável. Qual é o nosso plano de ataque? Bem direto ao ponto. Primeiro, vamos ver a matemática do impossível e as teorias que a física refuta. Depois, vamos pular para os métodos com maior rigor científico, a ciência da areia molhada, o sistema híbrido de rampas, o mecanismo de contrapeso e fechar com a grande solução integrada. Vamos lá? Seção 1. A matemática do impossível. Para começar a entender de verdade a viabilidade disso, a gente precisa se colocar no lugar do engenheiro-chefe do faraó Khufu, mais de 4.500 anos atrás, e encarar o tamanho assustador desse projeto. A nossa linha de base é essa aqui. A pirâmide é formada por mais ou menos 2.300.000 blocos de pedra. Juntando tudo, isso dá umas 6 milhões de toneladas. A gente está falando da construção literal de uma montanha artificial de calcário e granito. E aqui está o verdadeiro pesadelo logístico. Prestem atenção, a matemática exige que, para terminar tudo nos 20 anos de reinado do faraó, os trabalhadores tinham que colocar um bloco maciço desses no lugar a cada 2 ou 3 minutos durante o dia. 2 a 3 minutos é uma taxa absurda de 340 metros cúbicos de material por dia. Se um método de construção não bate com essa restrição, ele simplesmente não é viável. Ponto final. Seção 2. Teorias refutadas pela física. Já que conhecemos essas restrições bizarras, o que acontece quando a gente testa as teorias de construção mais populares que existem por aí contra a matemática? Spoiler, elas desmoronam. Sabe aquela teoria clássica da rampa única e reta que a gente sempre vê nos livros? Então, os números não mentem. Para ter uma inclinação viável de 8%, essa rampa precisaria ter quase 2 quilômetros de comprimento. O volume de terra para fazer isso seria de impressionantes 4 milhões de metros cúbicos, ou seja, 60% maior que a própria pirâmide. Seria preciso construir uma montanha maior ainda só para erguer a pirâmide. Totalmente inviável matematicamente. E aquela teoria da rampa em espiral em volta da pirâmide? Funciona bem lá embaixo, mas a geometria detona a ideia lá no topo. Acima de 100 metros de altura, o espaço fica tão apertado que a rampa iria cobrir os cantos da pirâmide. E sem conseguir ver os cantos, os engenheiros egípcios nunca teriam chegado naquela precisão milimétrica de alinhamento que fascina todos nós hoje em dia. E se a gente for para as teorias mais diferentonas? O uso de geopolímeros, o tal do concreto egípcio, exigiria produzir 431 metros cúbicos de mistura por dia. É uma logística de química insustentável na época. E os elevadores hidráulicos ignoram algo bem básico. Não existia água suficiente na planície de Gizé para manter um sistema desses. Resumindo, falta rigor científico e sobram furos lógicos nessas duas. Então vamos focar no que funciona. Seção 3, a ciência da areia molhada. Agora nós vamos listar os métodos que realmente possuem alto rigor científico, começando com uma revolução simples, mas absoluta, na física do atrito. Olhem que sacada espetacular! Físicos modernos provaram que jogar a quantidade exata de água na areia cria pontes capilares entre os grãos. Essencialmente, essas microgotas colam a areia, dobrando a rigidez dela. Eles transformaram as dunas do deserto em um lubrificante perfeito e liso para arrastar trenós gigantes de madeira. Dá uma olhada nessa tabela, a matemática é linda, o atrito literalmente despenca pela metade. A força necessária para puxar um bloco de 2,5 toneladas cai de mais de 13.000 newtons na areia seca para só 6.000 na areia molhada. O resultado logístico disso? Uma equipe de apenas 41 trabalhadores conseguia puxar o bloco o dia todo sem exaustão instantânea. Claro que eles não arrastaram essas pedras pelo Egito inteiro na mão. O mapeamento recente por satélite achou o ramo Arramat do rio Nilo, uma hidrovia gigantesca de 64 quilômetros que fluía direto para a base das pirâmides. A natureza deu a rodovia principal e a física da areia molhada cuidou da entrega final. Seção 4. O sistema híbrido de rampas. Beleza, chegamos na base, mas como subir? Já vimos que a rampa única não tem viabilidade matemática. A resposta exige um método de adaptação inteligente.
Esse aqui é o sistema híbrido de rampas e é incrivelmente elegante. Ao invés de insistir num método só que a geometria proíbe, a engenharia muda de tática. Eles começam com uma rampa externa mais curta e larga para lidar com aquele volume inicial massivo e mudam o método conforme a pirâmide vai subindo e afunilando. Com essa abordagem em 3 fases, o cronograma matemático bate perfeitamente. A rampa externa cobre os primeiros 43 metros de altura. Depois disso, uma rampa construída por dentro da estrutura toma conta até os 100 metros. E para aquele topo apertadinho no final, máquinas de alavancas de madeira guindando os blocos finais. É a gestão do tempo alinhada perfeitamente à geometria. Seção 5. Mecanismo interno de contrapeso. Temos um baita problema sobrando. As pedras gigantes da Câmara do Rei, que chegavam a pesar 60 toneladas. Alavanca de madeira nenhuma levanta isso. Então, qual é a saída? Prestem bastante atenção nesse sistema. A pesquisa científica aponta que a grande galeria, aquele corredor inclinado majestoso dentro da pirâmide, não era só um capricho estético. Aquela inclinação rigorosa de 26,5 graus era uma pista mecânica. Era a caixa de engrenagens para um motor movido pela gravidade. As equações da física de Polias provam que dá certo. Um trenó de granito de 11 toneladas, servindo de contrapeso descendo por essa galeria, conseguiria puxar um bloco lá para cima de forma totalmente controlada, com uma vantagem mecânica de 2:1. Eles construíram um elevador de carga formidável, usando a própria gravidade da pirâmide contra ela mesma. E chegamos à seção 6, a solução integrada multimétodos. Juntando todos esses números e cálculos, chegamos a uma conclusão muito forte sobre essa maravilha do mundo antigo. O grande truque de mágica foi a pura gestão modular. Estamos falando de 20 mil trabalhadores qualificados e super bem organizados, trabalhando em paralelo. A logística fluía tão bem que, enquanto uns extraíam, outros transportavam e outros erguiam as pedras. O gargalo nunca foi o peso em si, mas manter a engrenagem humana rodando em sincronia total. É por isso que o consenso científico mais rigoroso de hoje não aponta para uma teoria só, mas para essa sinfonia de métodos. Transporte fluvial, areia molhada mitigando atrito, rampas que se adaptam à altura e contrapesos astutos. Todos trabalhando juntos para que os números no final do dia batessem. O que me deixa com essa provocação para vocês? Quando olhamos para Gizé, a gente se espanta com as pedras enormes. É natural. Mas será que a verdadeira maravilha ali não é a incrível capacidade da mente humana de calcular o atrito, adaptar a geometria e gerenciar a logística há milênios? O que vocês acham? Deem uma pensada nisso, processem esses números e até a nossa próxima análise.